E aí, pessoal, tudo bom? Vamos continuar. Agora, a parte 3, Fundamentos Pedagógicos. Essa parte eu vou dar continuidade onde nós paramos, falar um pouco das teorias de currículo, currículo oculto, currículo real, e depois trazer uma autora que é bem usada, bem citada, Vera Maria Candor, com uns toques sobre educação contemporânea, fazendo uma referência a essas teorias pós-críticas. Tá legal? Espero que vocês gostem. Vamos lá. Bom, inicialmente, e dando continuidade onde nós paramos na parte 2 de Fundamentos Pedagógicos, existem algumas perspectivas de currículo que muitas vezes caem nos concursos, o diferenciamento dessas perspectivas, desses tipos de currículo, que é interessante a gente esclarecer para vocês, tá? Às vezes mudam os nomes, mas eu vou trazer para vocês as definições que dessa forma vocês conseguem compreender bem, né? Então, inicialmente, vamos trabalhar com currículo oficial, currículo real e currículo oculto, né? Currículo oculto, há uma confusão, muitos pensadores, principalmente na área da educação física escolar, acham que currículo oculto é outra coisa, tem um aspecto positivo, é uma coisa que, por mais que não tivesse previsto, acaba sendo revelada, e, na verdade, o currículo oculto tem um tom cunhado pelas teorias críticas, que é exatamente o oposto desses conceitos que são, infelizmente, vinculados na educação física escolar. O currículo oculto é aquilo que é ensinado enquanto uma educação da subserviência. O currículo oculto é aquela marca de uma educação ou de uma violência simbólica, se a gente pensar num termo de Bourdieu, que faz com que o aluno absorva subserviência, docilização, que ele comece a incorporar, né, umas perspectivas de educação ideológica que só atendem aos interesses de uma classe dominante, né? Mas vamos lá, vamos ver as definições, né? Então, tipos de currículo: real ou prático é uma definição que vem, oficial e oculto, né? O currículo oculto é exatamente, como eu falei, é constituído por todos os aspectos do ambiente escolar que, sem fazer parte de um currículo oficial, contribui de forma implícita para as aprendizagens sociais, mas ensina, sobretudo, o conformismo, a obediência, o individualismo e, em particular, as crianças das classes operárias vão aprender a subordinação, a subserviência, né? Então, o currículo oculto tem essa marca de uma escola crítica reprodutivista, se a gente pensar também de novo em Bourdieu e Passeron, né? Com aquelas teorias de aparelho ideológico do Estado e até de violência simbólica, estariam referendadas com esse conceito de currículo oculto. Então, na escola, mesmo sem ser um conteúdo oficial, há esse ensino de dominação, né? Bom, o currículo vai aparecer dessa forma, como um conjunto de objetivos de aprendizagem selecionados que devem dar lugar à criação de experiências apropriadas que tenham efeitos cumulativos avaliados, de modo que se possa manter o sistema numa revisão constante para que se nele se opere as oportunas reacomodações. Essa concepção de sacristã aparece como uma ideia de currículo como um todo, né? Esse poderia ser tanto real como um currículo oficial numa perspectiva transformadora, né? Quer dizer, é um conjunto de vários saberes, de várias práticas, né? Modo de agir, de pensar, que vão dar lugar à criação de experiências que tenham efeitos acumulativos e avaliados, que possam se manter constantemente esse sistema educacional numa revisão constante, né? E que possa, através dessas reavaliações, acontecerem as suas adaptações. Mas isso a gente não está falando de currículo oculto, a gente está falando de uma definição do sacristã, de um currículo oficial ou de um currículo real ou prático, né? Uma definição de currículo como um todo, né? E vai continuar o sacristão. O conhecimento não é exterior ao poder, o conhecimento, esse é o Tomás da Silva, desculpe. O conhecimento não é exterior ao poder, o conhecimento não se opõe ao poder. O conhecimento não é aquilo que se põe em xeque o poder. Conhecimento é parte inerente desse poder.
O mapa do poder é ampliado para incluir os processos de dominação centrados na raça, na etnia, no gênero e na sexualidade. Então, Tomás Tadeu da Silva vai trazer essa concepção de conhecimento, né, muito ligado a uma perspectiva de Michel Foucault, que vai dizer que saberes e poderes não se opõem, eles vão se aliar dentro de umas relações de poder que vão constituir, então, situações de controle, de dominação, de governabilidade, de governança, né? Então, para Foucault, a escola é um dispositivo de poder e esse dispositivo é um drive, é um mecanismo que vai dentro de uma concepção, por exemplo, de relações de poder e dentro de uma concepção, por exemplo, de docilização dos corpos, de disciplina desses corpos, ele vai funcionar acomodando e docilizando, governando os corpos das crianças e dos jovens, né? A concepção de docilização dos corpos é aumentar a produção, ao mesmo tempo que diminui a resistência a identificar esses processos de dominação e disciplina desses corpos, né? Então, o Tomás Tadeu da Silva pega essa concepção de circulação de saberes e poderes, bem Foucaultiana, e vai mostrar que na escola, né, esses conhecimentos, esses saberes e poderes circulam de maneira harmônica. Todo poder vai precisar de um saber que lhe dê a legitimidade, né? E a escola não é diferente disso. Então, essa concepção de conhecimento, entender que currículo é o conhecimento escolar, né, se contrapõe um pouco a essa perspectiva um tanto quanto amistosa do sacristão, por isso que eu botei, né? Então a gente tem um currículo oculto como uma concepção crítica e agora um currículo do sacristão e um currículo do Tomás da Silva mostrando que atualizações se pensa nesse currículo que é sinônimo de conhecimento escolar, né? Então o currículo vem da palavra currículo, que é como se fosse uma pista de corrida, um percurso. O currículo surge pela primeira vez nos Estados Unidos nos anos 20, de Bobbitt, né, com esse autor que vai trabalhar essa concepção curricular como um rol de disciplinas, aliado com o processo de industrialização e processos migratórios, que intensifica a massificação da escolarização dos Estados Unidos, desenvolve uma racionalização, uma administração desses processos de aprendizagem, tal como ocorria na indústria. Eu já mostrei para vocês que essa concepção tradicional e conservadora da educação vai surgir nessa ideia de oferecer uma massificação da educação. Nessa época, nos Estados Unidos, houve um processo de migração muito forte, né? Muitos povos migram para os Estados Unidos na perspectiva de uma vida melhor e essa população precisa ser alfabetizada para que ela possa ocupar postos nas fábricas, na indústria, e para isso eles precisam saber ler, escrever e contar, né? Então, essa concepção de massificação da escola, do ler, escrever e contar, a gente absorveu muito. Então, a escola até hoje tem essa concepção do ler, escrever e contar. Por exemplo, a gente vê que a carga horária é maior nas disciplinas de língua portuguesa e matemática, exatamente por isso, né? Depois, Ralph Thaler dá continuidade a essa concepção curricular, como se fosse assim, uma sequência de disciplinas, uma sequência de conteúdos organizados em matéria. O Ralph Thaler consolida essa vertente formulando questões sobre a organização e desenvolvimento do conhecimento na escola. E busca 4 questões básicas, o Ralph Thaler, né? Quais objetivos atingir, quais experiências proporcionar ao educando para atingir esses objetivos, como organizar tais experiências, como ter certeza que vou atingir esses objetivos. Então, o Ralph Thaler ele também racionaliza a educação, avança um pouco do Bobbitt, mas ele traz essa concepção ainda de administração e atingimento de metas e objetivos. Então, a gente está num processo de construção de um tecnicismo agora com Ralph Thaler, de gerenciamento de objetivos, gerenciamento de processos. O currículo, então, para Ralph Thaler é produto racional, rigorosamente especificado e medido, né? Qualquer discurso sobre currículo, mesmo que se pretenda apenas descrevê-lo como ele é, o que efetivamente faz é produzir uma noção particular de currículo. Então, tudo quando se teoriza sobre currículo, na verdade, se
afirma uma concepção desse currículo, né? Ao descrever o que eu acho de currículo, eu estou fazendo uma teorização sobre o currículo e descrevendo, conceituando como eu acho que o currículo é. Então, vemos uma concepção antiga aí do Bobbitt, vemos uma concepção do Ralph Thaler, mais ligada aos anos 50, mais ligada ao tecnicismo educacional, e aí essa perspectiva, que é do Tomás Tadeu da Silva, que diz que quando a gente fala sobre o currículo, a gente está, na verdade, afirmando o que o currículo deve ser, né? E aí vai dizer o Tomás Tadeu da Silva: currículo é espaço e território de poder. Currículo é relação de poder e é espaço e território de conquista. Currículo forja a nossa identidade na medida que esse currículo vai imprimir em nós aquela parte toda de formação desejável. Então, se a gente pensa no qual é um currículo para formar um professor ou um bacharel de educação física, você percebe que vão ser vários conhecimentos, vão ser articulados, mas aí tem um perfil de um profissional desejado. Então, qualquer concepção curricular que a gente vê em qualquer universidade, qualquer faculdade de educação física, vai ter metas e vai ter o perfil desejado desse profissional, seja do bacharelado, seja da educação física. Ou seja, é uma marca. Então, vocês podem perceber, dando uma exemplificação bem prática do que está falando o Tomás Tadeu da Silva, por mais que o curso seja de educação física, você vai ver que a UERJ do Rio de Janeiro forma um tipo de professor de educação física, a UF do Rio de Janeiro forma outro tipo de professor de educação física, a partir de currículos diferentes. Surgem profissionais com perfil diferente. É isso que o Tomás Tadeu da Silva quer dizer aí. Quanto à questão sobre o que ensinar se constituiu nas perspectivas das teorias tradicionais, em situações simplesmente técnicas, as teorias críticas e pós-críticas passaram a conceber o currículo de forma mais complexa, compreendendo como campos éticos e políticos, relações de poder, relações de dominação, de subserviência. Então, currículo, né, é conhecimento escolar, ou seja, todo e qualquer conhecimento produzido sobre esse sistema educacional. Como fazer um currículo? Aí era a perspectiva das teorias tradicionais, tecnicistas, liberais. O que o currículo faz em nós são as teorias críticas e pós-críticas. Esse currículo forja, esse currículo faz com que saia que tipo de indivíduo, né? São relações de subjetividade que a gente vai ver mais adiante. Então, a partir de agora, eu vou trazer para vocês uma concepção da Vera Maria Candor, que vai dar continuidade, que é uma autora bastante citada na área da educação, que vai dar um complemento a essas concepções curriculares, mais voltada para essa concepção da formação de subjetividade, de uma perspectiva pós-crítica. Lembra vocês que essa perspectiva pós-crítica vai estar lá nas teorias educacionais pós-críticas do módulo lá, teorias educacionais e educação física. Ali a gente vai trazer uma concepção de currículo cultural do Marco Garcianeira, que traz, inclusive, várias citações da Vera Maria Candor, mostrando essa perspectiva de currículo cultural dentro de uma proposta pós-crítica, né? Então, a Vera Maria Candor vai dizer que é um tema amplo e complexo, pensar numa educação contemporânea, numa educação atual. Tem diferentes leituras, diferentes pressupostos, a gente já viu, umas teorias pós-críticas vão trazer essa atualização da educação numa discussão mais ligada a teorias de classe, relações de poder, subserviência e exploração da sociedade capitalista, né? E o ponto de partida da Vera Maria Candor é um ponto de partida que vai trabalhar com essa perspectiva pós-crítica, né? E aí vai trazer Stuart Hall, que é um cara que vai falar dessas novas concepções pós-modernas em relação à sociedade e à cultura, principalmente. Então, citação lá do Stuart Hall. Por bem ou por mal, a cultura é agora um dos elementos mais dinâmicos e mais imprevisíveis da mudança histórica no novo milênio. Não deve nos surpreender, então, que as lutas pelo poder sejam crescentemente simbólicas e discursivas, ao invés de tornar simplesmente uma forma física e compulsiva, e que as próprias políticas assumam progressivamente a feição de uma política cultural. Então, Stuart Hall, que é um pensador muito, muito importante, que vai trabalhar com essa dinâmica de culturas, com essa diáspora, o deslocamento de várias populações oprimidas, obrigadas a saírem da sua terra e formar e carregar a sua cultura, mas para se formar uma população migratória, né? Compulsivamente, né, obrigatoriamente deixa suas terras por questões de dominação, de guerras e tudo mais, a gente vê isso muito, como essa diáspora, né, esses povos em deslocamento
esses processos de reapropriação e de manutenção da sua cultura é importante. Então, o Stuart Hall é um autor muito importante para discutir a cultura e vai botar a cultura no centro do processo, né? Então, dizendo que essas lutas não são tão violências físicas, mas sim subordinações ou então tipo de imperialismo cultural, e cada povo, cada cultura vai reagir de uma forma diferente, mas que a discussão, os elementos dinâmicos de culturais, de multiculturalidade, de interculturalidade, é a pauta política dos últimos anos. E isso também se reflete na educação. Então, o contexto sociocultural hoje, a questão da globalização do medo, essa globalização do medo se dá por vários fatores, a questão do terrorismo, desde da questão de setembro lá que aconteceu nos Estados Unidos, a questão do Estado Islâmico, essas guerras étnicas, né, também são guerras culturais, mas esse medo está globalizado. A realidade passa a ser virtual, porque a gente vive num mundo de conhecimento muitas vezes virtual, e as informações são em tempo real. As metanarrativas e utopias em questões, eu já falei para vocês, aquelas grandes narrativas começam a perder fôlego, como sendo grandes explicações do mundo. Esse mundo é multifacetado, né? Como o próprio Stuart Hall fala, a gente tem várias identidades multifacetadas, dependendo do contexto cultural que a gente é obrigado muitas vezes a viver, como o caso da diáspora. ênfase no provisório e no descartável, ou seja, essa cultura e essa realidade virtual nos lança em mundos muitas vezes provisórios, fragmentados e descartáveis. No imediato, no agora, na questão até do tempo ser esse tempo de agora, nessa sociedade de desempenho, como fala, por exemplo, Byung-Hun, um filósofo que atua na Alemanha, mas é originário da Coreia, né? Então, essa sociedade que antigamente nos explorava, a sociedade do desempenho, o homem se coloca, quando eu falo homem assim, né, humanidade, homens e mulheres se colocam numa questão de autoexploração, né, se colocando metas inalcançáveis, isso vai trazer um desgaste e um processo de depressão. A afirmação das diferenças, ou seja, nesse mundo de interculturalidade, de pluralidade, as diferenças ganham voz e ganham vez, e se afirmam, né? Fragilidade do coletivo e do público, por quê? Porque essa sociedade do medo, essa sociedade virtual é uma sociedade que marca do individualismo, fragmenta o sujeito, fragmenta suas concepções de subjetividade e fragiliza a coletividade, né? Quando fragiliza a coletividade, também fragiliza políticas públicas, interesses públicos, por exemplo, como é o caso da política, né? Apartheid sociocultural é exatamente isso, né? Essas diferenças, essas indiferenças, essa interculturalidade, essa indiferença à aceitação de novas culturas, de interculturas, né? Isso tudo força e muitas vezes nos joga num conflito sociocultural, que ela chama de apartheid sociocultural. Então, esse contexto educativo ele está imbricado nesse âmbito macro-social de políticas públicas e de interculturalidade. Processo de deteriorização da educação é um processo que, como fragmenta-se políticas públicas, dá ênfase ao individualismo, a gente também tem ataques a sistemas de seguridade social, em que a educação está. A seguridade social não é só a previdência, mas é saúde, educação, bem-estar, né? E esse processo de deteriorização desse bem-estar social também afeta a educação. Qualidade da educação é uma expressão-chave, e essa qualidade da educação vai medir, de alguma forma, essa deteriorização cultural, essa deteriorização da educação, desculpe, né? Professores tendo que fragmentar seu trabalho, tendo que entrar nessa perspectiva de sociedade de desempenho, que eu falei do Byung-Hun, se colocando metas que não consegue alcançar, trazendo exatamente uma exaustão, uma depressão, é o caso da síndrome de burnout, né? Essa síndrome de esgotamento do professor, que é muito comum.
Então, nesse contexto macro e micro, tem crise de paradigmas educativos, ou seja, as próprias teorias críticas perdendo força, o embate atual em teorias pós-críticas e críticas, né? As teorias tradicionais ficando um pouco para trás, mas numa crise de paradigma, até o neotecnicismo, com a consequência de competências e habilidades, ganha espaço, né? Políticas públicas centralidade na educação formal, e numa educação formal com alguns lampejos assim, tradicionais, mas entender que a política pública que nos interessa é a política pública do ensino laico, gratuito e de qualidade. Educação, muitas vezes pensada como serviço, como mercadoria, né? Que negócio de transformar o aluno como cliente, essa jogada empresarial de consumo, muito ensino à distância, muita venda de diplomas, de cursos sem uma fundamentação teórica forte. Experiências socioeducativas alternativas também aparecem, se apresentam, né, nesse contexto, principalmente nessa perspectiva ou nessa tomada pós-crítica, né? A valorização do cotidiano, valorização de experiências diversas, e essas experiências diversas sempre valorizando as diferenças culturais, as diferenças étnicas de crença, de orientação sexual. Ambos contextos educativos concretos. Há um contexto, segundo a Vera Maria Candor, de insegurança e incerteza, frente a tudo isso que a gente falou, né? O impacto das novas tecnologias forçando os professores a se atualizarem, os professores nem sempre tendo condição para isso, uma formação continuada sem valorizar o professor, dando esse professor sempre num gap, numa diferença, isso causa uma angústia. Novos processos de construção de conhecimento surgem, mas nem sempre os professores podem se atualizar a tempo, né? Então é preciso um fortalecimento da valorização do magistério. O Fundeb está aí tentando dar um pouco mais de fôlego, constituir isso, né? O Fundeb também entra com valorização do magistério, mas é importante os professores se apropriarem, as professoras também, de novos processos de construção do conhecimento. Quando a Vera Candor está falando isso, está falando geralmente dessas políticas pós-críticas, com a afirmação das diferenças e tudo mais. Entender a escola como um cruzamento de saberes, uma escola diversa, uma escola intercultural. Essa crise de modelos pedagógicos, refletindo nas crises dos modelos pedagógicos já ultrapassados tradicionais, do tecnicismo, do novo tecnicismo que bate a porta da escola, questionamento também das teorias críticas. Ou seja, novas subjetividades, novas identidades, até aquilo que o Stuart Hall pensava. A cultura, os aspectos socioculturais estão na pauta política do mundo. E não vai ser diferente na educação. Então, entender como esses indivíduos se constituem, ou como o sistema educacional forja sujeito, e também forja a identidade, e pensar numa perspectiva de transformação dessa sociedade, pensando em novas alternativas de subjetividade, que confrontem com essas formações ideologizadas do sujeito, idiotizadas do sujeito, pensando em sujeitos mais autônomos, mais críticos e mais felizes. Indisciplina, violência, incivilidade, essa questão que nos assola, essa questão principalmente em países como o nosso, né, que vão ter escolas sem a menor condições, escolas em áreas de confronto, em áreas de conflito, né, e isso vai gerar vários problemas, isso vai gerar, inclusive, incivilidade, porque essas crianças, nesses confrontos, nessas áreas de confronto, nessas áreas de conflito, elas não têm condição nenhuma de estipular aspectos sociais e desejáveis da construção de uma civilidade positiva. Então é trabalhar nisso, mas primeiro trabalhar com políticas públicas, né, para essas áreas de confronto deixarem de ser áreas de confronto. Porque em áreas de confronto as pessoas vão se proteger do tiro, né? E possibilidade de educação nessas áreas é muito pequena. Então é ter políticas públicas que garantam um mínimo de civilidade, para depois a gente pedir das crianças um retorno através de muita paciência, de muita dedicação, de muito carinho. Fora isso, não. A criança vive num confronto, vive vendo corpos pelo chão. Como é que essa criança vai valorizar outros aspectos sociais se nem a vida é valorizada nessa sociedade? Então, violência, indisciplina e incivilidade tem que ser pensado como consequência de uma situação de áreas conflitivas e que não há condição de vida, né? A questão da negação do outro precisa ser a aceitação das diferenças é importante. Não é tolerar a diferença, é aceitar a diferença, porque a vida se afirma na diferença. Então não adianta negar o diferente,
porque negar o diferente só vai acirrar esses confrontos, só vai acirrar esses conflitos. E o estresse dos educadores e as educadoras é evidente. Eu falei do síndrome de burnout, mas além da síndrome de burnout, tem essa concepção que eu trouxe para você de Byung-Han, de uma sociedade de desempenho, que é uma sociedade em que as pessoas se colocam sempre metas após outras metas. Então, o Byung-Han vai falar que a gente se condicionou a uma autoexploração. Antigamente era o sistema que nos explorava. Agora, através dessas perspectivas todas de meta, atingimento de meta, a gente acaba se colocando em condição de autoexploração. E isso tem uma geração de estressados, de desgastados, de exauridos e exauridas, né? O professor e a professora na situação de risco, claro, profissão de risco, profissão de desgaste, profissão de estresse e profissão que chega a uma exaustão, né? Pensando naquela perspectiva também de Byung-Han. Então, quais são esses desafios? Quais as possibilidades de construir caminhos? Bom, pensar em reinventar essa escola, a escola que ensina, a escola que aprende, né? Então tem aí uma citação: a escola que aprende caracteriza pelo trabalho em equipe, pela colaboração e por um elevado apreço pela mudança, pela inovação, como processos normais e necessários para o desenvolvimento e adaptação da escola às mudanças que afetam o entorno social que ela está inserida. Seus membros têm disposição favorável para enfrentar desafios, capacidade empreendedora, eles valorizam a autonomia, o trabalho colaborativo e a responsabilidade profissional como formas de trabalho cotidiano e permanente do educador e da educadora para melhorar a eficiência dos processos de ensino-aprendizagem. Ou seja, reinventar essa escola precisa de uma adesão, precisa de um investimento, mas precisa também de muita paciência, né? Essa ideia do professor ser conectado pela inovação, pela cooperação, isso tudo é trabalho, isso tudo tem que ter espaço, mas também tem valorização do professor. Porque em escolas de confronto, em situação de estresse, o primeiro professor e a professora querem salvar a sua vida. Em situação de uma precarização do trabalho docente, os professores vão querer cada vez mais complementar a sua renda, trabalham em múltiplos lugares, quem trabalha em vários lugares tem um processo de estresse constante. Então, essa escola que precisa ser reinventada é uma escola que precisa, primeiro, ter políticas públicas e valorizar o professor no seu espaço de trabalho. E, a partir daí, tudo isso que está previsto aí pela Kandô. Na verdade, não é Kandô, está no livro da Kandô, mas é a Pacheco e a Castro que falam isso, né? Os diferentes campos de conhecimento não existem separados uns dos outros, nem separados das pessoas que os estudam e ensinam, né? O conhecimento e a aprendizagem, o processo pelo qual as pessoas criam conhecimento, são sistemas vivos, possivelmente mais complexos, compostos de rede, inter-relações, muitas vezes invisíveis, até para o olhar treinado do perito. Como fala do perito, é do especialista em educação, né? Esses diferentes campos de conhecimento estão em inter-relações, né? E de maneira... Dessas relações são interculturais também, multiculturais, interculturais. São processos que não se separam, né? É como o Stuart Hall estava falando lá, o sociocultural está na pauta política do dia e não pode ser diferente da educação. Então, os professores e as professoras devem perceber essas novas tendências, essas novas perspectivas, e entender que essas novas perspectivas devem ser consideradas para auxiliar o seu próprio enfrentamento do dia a dia, que é complicado, que é complexo, mas precisa ser pensado em redes interrelacionais, né, que muitas vezes não são percebidas. Aprendizagem, de novo, Pacheco e Castro, aprendizagem dos alunos está fortemente ligada à aprendizagem também dos professores, essa formação continuada dos professores. À medida que aprenderem, aplicarem, discutirem, refletirem a respeito de novas teorias, novas crenças e abordagem do problema com as pessoas aprendem, os professores irão aperfeiçoando também suas práticas educativas, claro. Mas para isso precisa ter uma política de formação continuada. Achar que os professores vão ter esses insights do nada é muito difícil. Eu volto a dizer, os professores muitas vezes estão preparados, primeiro, salvar a sua vida, segundo, salvar os seus empregos, levar o sustento para casa, né? Então, se quisermos crianças que pensem, os professores devem pensar. Se quisermos que as crianças aprendam, os professores devem aprender. Claro, nessa perspectiva de formação continuada, nessa perspectiva de assumir e aprender também essa nova dinâmica cultural, esses professores também têm que ficar abertos para isso, mas volto a dizer, com as condições de possibilidade, né? Compreender o processo de construção de novas subjetividades infantis e juvenis é importante.
A maioria dos adultos surpreende com essas características, tão radicalmente diferente daquelas dos jovens dos tempos passados. É lógico, os tempos são outros, a gente viu aquelas condições macros e micro, né? Uma sociedade do imediato, uma sociedade virtual, né? Os alunos estão imersos, eles já nasceram imersos nesses campos, nesses macro e micro campos. Então, entender essa perspectiva dessa juventude, dessas crianças, também entender que essas crianças nasceram em outro tempo, diferente dos professores, né? O próprio Tomás Tadeu da Silva tem um texto que eu não botei aqui para não ficar muito longo, que é de um livro, Alienistas em Sala de Aula, né? Dizendo que os professores e os alunos parece que são de planetas diferentes, né? Aí o Tomás Tadeu da Silva fala: as teorias críticas ficam pensando nos alienados, as teorias pós-críticas nos alienistas, ou seja, como é que a gente vai conversar se as crianças e os professores parecem vir de mundos diferentes? Essa suspensa, no entanto, pode gerar diferentes reações, né? Diferentes expectativas. Se o professor estiver aberto para essas mudanças, fica mais fácil. Muitos são tomados pelo horror e pela indignação, são assustados. Felizmente, contudo, alguns, entre os quais esperam que esteja aquele cuja missão é educar esse jovem para viver em um novo mundo, têm a possibilidade suficiente para perceber que a melhor estratégia para o enfrentamento dessas dificuldades é a de aprender a sintonizar com essa nossa nova subjetividade. É aprender um pouco com esses alunos, entender que são campos diferentes, se aproximar desses mundos, se aproximar dessas culturas, não desvalorizar o conhecimento que esse aluno traz quando chega no ambiente escolar, né? Se aproximar com afeto, com carinho, isso é importante, mas o professor, e volta, os professores também precisam ser valorizados. Senão, os professores felizes geram alunos felizes, professores felizes geram alunas felizes, e vice-versa, né? Bom, a gente vai fechar por aqui. Eu tentei trazer para vocês uma perspectiva, dando continuidade com essa perspectiva da Vera Kandor, e nesse livro ela traz vários autores, a gente trouxe uma visão dessa perspectiva, dessa pegada cultural, e volto a dizer, para melhor entender essa pegada pós-crítica, o módulo lá de teorias educacionais e educação física, e método de educação física, na perspectiva do currículo cultural, vai ser muito interessante para vocês. Mas essas concepções, nessas 3 aulas de fundamentos pedagógicos, eu acho que dá uma boa atualizada, né, trazendo essas discussões e esses autores, para que vocês tenham condições de responder as questões de fundamentos pedagógicos, que sem dúvida vão girar sobre essas temáticas. A gente pode não ter sido com aquele autor, mas a temática vem no nome de outro autor, mas nessa perspectiva, né? As próprias bases nacionais comuns curriculares trazem essa pegada pós-crítica, né? Tá lá no módulo que eu mostrei lá para vocês, o módulo sobre legislação educacional, tem lá BNCC, e é importante entender como essa BNCC dialoga com essas teorias críticas, pós-críticas, e também com alguns resquícios das teorias conservadoras tradicionais. Espero que vocês tenham gostado, um forte abraço, vamos continuar nesse módulo aí, gente, um abraço.